Olá, boa tarde, queridos companheiros da SECA. Tudo bem? Estamos aqui novamente, então, hoje para falar de missão, mas não qualquer missão, a missão dos espíritas. Então, eu quero saber de você, qual é a sua missão como um espírita? Já parou para pensar nisso? Será que basta a gente ser espírita? Ou acompanhar uma doutrina, seja ela qual for, sem que haja um objetivo principal? Sem que haja um objetivo mais nobre do que simplesmente acompanhar aquilo que a doutrina diz, entender o que ela diz? Será que não existe um propósito maior e que nós estamos inseridos? Então fica essa reflexão para que a gente possa tratar deste assunto hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. É isso aí. Mas antes, vamos fazer aquela prece para que a gente possa se concentrar, para que a gente possa entrar em contato com o plano espiritual. Então vamos relaxar rapidamente, elevando os nossos pensamentos, deixando brotar dentro de si um sentimento de gratidão, de alegria, agradecendo a Deus e a Jesus e aos nossos amigos espirituais pelas bênçãos que todos nós recebemos todos os dias, pela vida, pelos recursos que nós recebemos para a sua manutenção, pelo apoio que recebemos dos nossos amigos espirituais e daqueles que estão encarnados. Agradecimento pelas alegrias, mas também pelos desafios. Agradecer por tudo. Por mais difícil que possa parecer, tudo que nos acontece tem sempre um propósito para que nós sejamos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pronto, então vamos lá. E então, qual é a nossa missão como espíritas? Vamos falar do que é missão primeiro? Bom, missão é um objetivo. Quando alguém designa você uma tarefa, então você passou a ter uma missão. E quando Deus nos colocou na Terra, nós tínhamos também missões. Missões de nos desenvolvermos, de nos tornarmos melhores, de auxiliar o próximo. Temos várias missões. Se você trabalha num determinado local, você tem uma missão. A sua atividade principal é uma missão e você tem que cumpri-la. Senão, você vai sofrer as punições, as consequências de não ter executado a sua missão sem uma justificativa razoável, sem uma justificativa verdadeira. Então, missão é isso. E nós, como espíritas, nós temos uma missão. Então, vamos lá. O que o nosso amigo espiritual Erasto nos traz como orientação com relação à missão dos espíritas? Ele começa dizendo o seguinte: como nós, espíritas, sabemos das mudanças do planeta, que o planeta está vivendo, cabe a nós, como espíritas, divulgarmos a reencarnação como uma realidade, que ela é. Através do entendimento da reencarnação, nós teremos muitas respostas para muitas das nossas dúvidas, para a dúvida daqueles que não conseguem entender os porquês da vida. Através da compreensão da reencarnação, então nós temos muitas respostas. Também é importante nós divulgarmos que a elevação dos espíritos
estão relacionados aos seus atos e à nossa capacidade de resignação. Exatamente. Não basta apenas nós passarmos pelo problema. Nós temos que entendê-los e aceitá-los. Afinal de contas, se a gente fica remoendo, não aceitando algo que nos acontece, nós estamos duvidando da justiça de Deus. E isso não é correto para um verdadeiro cristão e para um verdadeiro espírita. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que vigiar os nossos atos, procurar fazer o melhor sempre. Contudo, nós temos que ser resignados para aquilo que nos acontece. Olha só como é importante nós ficarmos atentos a esse detalhe. Também temos que ser resignados. Outra orientação do nosso amigo Erasto: temos todos nós amparo. Temos então que fazer o nosso esforço para combater os nossos vícios. Propagar a doutrina será difícil, mas como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós temos que ser persistentes. É difícil, não é fácil fazer a divulgação, a propagação da doutrina espírita, porque muitos irmãos, infelizmente, ainda não aceitam, não compreendem, embora tenhamos visto que existe uma avalanche de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas que vêm compreendendo. Mas ainda existem irmãos que são muito resistentes. Por isso, nosso irmão Erasto diz que existe um certo grau de dificuldade para poder fazer esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Porém, nós teremos os resultados, porque todo o trabalho feito com suor, trabalho realizado com afinco, com amor, dá resultado. Certamente ele vai dar resultado. Então precisamos ser persistentes, precisamos ser determinados que nós vamos conseguir. Afinal de contas, nós estaremos levando conforto, nós estaremos levando amor ao nosso próximo. Porque não é só uma questão de divulgar a nossa doutrina. Existe um propósito por trás disso, que é levar tranquilidade, compreensão, paz de espírito, que é o que a doutrina espírita nos traz quando nós começamos a entendê-la, quando começamos a estudá-la. Com o conhecimento e fé, diz Erasto, o simples surpreenderá. Então, quando a gente tem bastante conhecimento, quando a gente domina uma certa matéria, nós temos a habilidade de explicá-la com palavras simples, sem precisar ser mirabolante, sem precisar ser com palavras difíceis. Não. Quando nós conhecemos e confiamos, quando ele diz tenhamos fé, quando nós conhecemos, dominamos o assunto e temos fé e acreditamos, nós explicamos de uma forma muito tranquila, muito simples, que consegue chegar aos corações. Não precisa ser nada mirabolante, nada extraordinário. Simples assim. Bastamos ter conhecimento e fé. E como nós conseguimos isso? Através do estudo, através do entendimento da doutrina, observando os exemplos, fazendo análises, filosofando. A doutrina espírita faz parte do seu tripé de sustentação, a filosofia, como a ciência e como a religião. Assim nós vamos adquirir conhecimento e assim nós vamos adquirir mais fé, mais confiança naquilo que nós estamos entendendo. Erasto também continua nos alertando para que a gente não tenha medo, para que a gente persista sem medo, apesar das dificuldades.
Ele diz: crê e confia, Deus vos conduz. Imagina, se Deus nos orienta, nos conduz, por que nós vamos temer? Vamos em frente, determinados, confiantes, porque Ele está tomando conta da gente, Ele está nos orientando, Ele nos conduz, como diz o amigo Erasto. Com fé, ele volta a insistir no próximo parágrafo. Nós venceremos as nossas dificuldades. Porque um dos grandes desafios também, uma das nossas grandes missões, é vencer nossos próprios desafios, os nossos próprios vícios, nossos desejos mais materiais, mais primitivos. Esse é um dos grandes desafios, uma das grandes missões também do espírita. Precisamos também lembrar disso. Nós precisamos vencer os nossos próprios vícios, não é? Os prazeres que ainda nos prendem tanto à matéria. Os grandes rejeitarão, mas os humildes entenderão e agradecerão. Então, aqueles que se dizem conhecedores da lei, aqueles que se dizem inteligentes, eles até rejeitarão durante um certo tempo. Mas os humildes, que têm o seu coração mais aberto, esperando uma orientação coerente, eles aceitarão. Eles agradecerão por estar recebendo essa orientação, esse entendimento. E há algo mais prazeroso do que perceber que um irmão adquiriu a paz pelo conhecimento, quando ele se mostra grato por aquilo que ele aprendeu, é muito prazeroso. Vamos trabalhar, ele nos conclama, que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. A charrua é a ferramenta que ara a terra. É o arado, não é? É aquela ferramenta que revolve a terra, como revolve os corações mais endurecidos. Continuando, ele faz novamente um alerta, aproveite a oportunidade e fique atento às tentações que nos desviam. E é verdade, as tentações elas são postas até no nosso caminho como prova, para ver o quanto nós resistimos, o quanto nós estamos preparados para seguir em frente. Então ele, como um grande amigo espiritual, nos alerta. Seremos coagidos, talvez, seremos convidados a seguir um outro caminho, talvez mais fácil, não é? Que não dê trabalho, que possamos viver a vida de uma forma mais tranquila, sem responsabilidades. Mas a gente tem que ser perseverante. Temos que lembrar que existem as oportunidades que são portas largas, que a gente sabe para onde vão nos levar. E tem as oportunidades que são as portas estreitas, que são mais difíceis de serem ultrapassadas, mas elas nos levam a algo sempre muito melhor. Nos levam à luz, nos levam à alegria, à paz. Então, ele faz esse alerta várias vezes. Tenhamos cuidado com as tentações, com aquilo que nos impede de realizar a missão do espírita, com aquilo que tenta nos desviar do nosso propósito. Prestemos bem atenção nas orientações do nosso irmão. E existe uma pergunta que eu vou tomar a liberdade agora de ler, para que fique mais claro. Se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram,
Por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Então, se existem muitos espíritas que acabaram se desviando, o que a gente pode usar como referência para reconhecer aquele que está no bom caminho? Aquele que continua persistindo, aquele que está determinado e leva em frente a sua missão? Vem a resposta. Vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Então ele diz aqui, olha só, ele professará e vai praticar, não apenas professarão. Detalhe importante. Então a gente precisa fazer, não só conhecer. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Então, quando nós vamos falar da reencarnação, explicar o motivo de existir a reencarnação, as leis divinas, nós estamos levando conforto, estamos levando paz, estamos levando consolação. É ou não é uma atitude de caridade? É, com certeza é. Levar amor através do conhecimento. É muito importante nós ficarmos atentos a isso e dar valor ao que nós podemos fazer com as nossas próprias palavras, com as nossas simples palavras. Levar conforto, levar tranquilidade, levar paz. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Um espírita de verdade, um cristão verdadeiro, ele abre mão da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. Então, esses que conseguem resistir a essas dificuldades são espíritas que estão lutando para manter-se na sua missão. E continuando, vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Então, nosso querido amigo Erasto, ele nos mostra que aqueles a quem Deus aprova são aqueles que seguem a sua lei. Nós sabemos que, diante de tudo que nós vivemos nesse planeta, é muito complicado nós conseguirmos seguir à risca. Nós não conseguimos, infelizmente, pelo menos eu não consigo. É muito difícil, mas nem por isso Deus me abandona, porque Ele me dá sempre uma oportunidade para que eu volte à linha, para que eu retome a minha missão, que é ampla, que é verdadeira, que existe dentro de cada um de nós um desejo verdadeiro de vencer essa oportunidade, de conquistar essa oportunidade que Deus nos deu. Então, ele faz um chamado, o nosso irmão Erasto faz um chamado, dizendo que nós precisamos procurar seguir as leis divinas, através dos ensinamentos de Jesus, através dos ensinamentos dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos de luz. A missão do espírito, então, ela é muito ampla. É de entender, é de divulgar, é de dar exemplo, é de lutar permanentemente para se manter como um verdadeiro cristão, apesar das quedas, é se reerguer
a cada dia, a cada instante, diante das dificuldades e retomar o seu objetivo. É fazer com que o maior número de pessoas consigam também entender a lei de amor de Deus, que através da reencarnação proporciona a cada espírito uma nova oportunidade de se reerguer, de retomar o seu crescimento espiritual. Importante nós lembrarmos que existem inúmeros materiais para que a gente possa se basear, para que a gente possa estudar e adquirir conhecimento e sermos esse trabalhador da última hora de fato eficaz. Sempre lembrando que não basta o conhecimento, nós temos que praticar. Não vamos medir se alguém que faz mais é melhor ou pior do que nós. Vamos nos preocupar cada um com si, procurar fazer aquilo que é possível, que lhe compete, colocando esforço, colocando amor, colocando carinho, sempre com o propósito de levar ao próximo aquilo que Deus quer que nós façamos. Conforto, paz, confiança, fé e acreditando que nós estamos aqui com um propósito maior, propósito de sermos cada dia melhores, de sermos um trabalhador, representante de Deus, representante do Cristo aqui na Terra, levando amor a todos os corações. Certamente, meus irmãos, existem muito mais assuntos para tratar sobre a missão dos espíritas como trabalhadores da última hora. Mas eu espero ter conseguido, nesses poucos minutos, ter transmitido a todos que me ouviram, a todos que me acompanharam, ter conseguido transmitir aquilo que o nosso irmão Erasto nos passou há mais de 100 anos atrás, nos transmitiu há mais de 100 anos atrás. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço pela confiança da casa e espero ter contribuído de alguma forma. Que Deus nos abençoe a todos, fiquem em paz e até uma próxima. Que assim seja.